Boa tarde, deputados e deputadas. De volta à tribuna virtual da Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar todos os parlamentares que estão acompanhando. Vi aqui a deputada Mônica Seixas, deputada Janaína Pascoal, que acabou de falar. Eu já fiz um pronunciamento falando sobre a Prefeitura de São Paulo, sobre Jundiaí, sobre o governo estadual, e quero falar sobre o governo federal. Mas antes, eu gostaria ainda de frisar, de ressaltar que, em relação ao Bruno Covas, ao prefeito Bruno Covas, que é atacado sistematicamente a educação municipal, né, diz que ele insiste em manter criminosamente mais de 18 mil servidores trabalhando nas escolas, correndo um sério risco de contaminação. Inclusive, algumas pessoas já faleceram, né, e tiveram também o falecimento dos seus familiares, por conta da manutenção dessas pessoas nas escolas, provavelmente. Mas, além disso, ele vem fazendo ataques à educação. Ele desmontou o MOVA, o movimento de alfabetização de adultos da cidade de São Paulo, um movimento histórico, importante, referência na área de alfabetização. Foi praticamente agora, no auge da pandemia, desmontado pela Secretaria de Educação e pelo Bruno Covas, abandonando os alunos que mais precisam, pessoas que precisam, né, da educação. E lembrando ao prefeito que a educação é um direito fundamental garantido pela Carta Magna, pela Constituição, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, pela lei orgânica do município. Não pode abandonar os alunos do MOVA. Um absurdo total, isso é um crime. Nós já acionamos também o Ministério Público. E ele vem cortando os salários dos professores, cortando programas, cortando adicional noturno dos professores, cortando projetos, JECs. É um absurdo esse tipo de ataque contra servidores e contra a educação municipal, sobretudo abandonando os alunos de alfabetização de adultos. Isso é um crime sem precedentes na área da educação em São Paulo. Eu gostaria, na verdade, de manifestar aqui o meu repúdio ao que vem acontecendo. Nós estamos vivendo um momento tenebroso da história do Brasil. O Brasil, nesse momento, virou o epicentro do coronavírus, né, que tem chamado a atenção de vários países, da ONU, da Organização Mundial da Saúde, porque a situação aqui é uma das piores do mundo no processo de contaminação e de falta de investimento, porque nós temos um governo totalmente irresponsável, um governo que incentiva uma política genocida, que explora o desespero da população de uma forma totalmente negativa, estimulando essa população que está desesperada, passando fome, necessidade, desempregada, a pressionar os prefeitos e os governadores a acabarem com o isolamento social. E critico também muitos prefeitos e governadores que não investem na proteção social. O governo federal não investe mesmo, só está investindo agora R$600 porque teve muita luta, muita denúncia, muita pressão. O governo ia investir apenas R$200 e olha lá, não fosse a oposição apresentando a proposta e aprovando no Congresso Nacional, o povo não ia nem receber R$600, né? Mas agora eu estou muito preocupado porque o governo Bolsonaro, o Bolsonaro continua com essa política inconsequente, estimulando, né, a sabotagem do isolamento social, que é o único remédio que existe, a única vacina contra o coronavírus é o isolamento social. Não tem ainda vacina, não tem remédio, e ele estimula. Então, nós já estamos tendo ainda as carreatas da morte, feita pelos bolsonaristas. Nós estamos tendo também o anúncio, ele anunciou, que foi um absurdo, um churrasco da morte. O Brasil já chegou a mais de 11 mil mortos pelo coronavírus, 11 mil mortos, e o Bolsonaro, na semana passada, ameaçou fazer um churrasco, um absurdo total. Mas não contente com isso, ele não fez o churrasco, mas deu uma voltinha de jet ski em Brasília e foi ao encontro, né, de algumas pessoas que estavam no outro barco fazendo, assim sim, um churrasquinho, e foi lá conversar com essas pessoas como se nada tivesse acontecendo, ainda falando que esse negócio do coronavírus é uma neurose, né? Então, se nós já
temos no Brasil as carreatas da morte, né? O anúncio pelo presidente de um possível, depois ele recuou, churrasco da morte, agora nós temos o jet ski da morte, jet ski da morte, né? Collor também andou de jet ski durante o seu governo, principalmente antes de ser impedido, de ser retirado da presidência da República. É bom que o Bolsonaro sabe que jet ski dá azar aí em Brasília, né? Não é um bom esporte. Agora, é um absurdo, é de uma crueldade o que ele fez, né? Jet ski, as pessoas morrendo, mais de 11 mil pessoas mortas no Brasil, o presidente, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, né? Como se nada tivesse acontecendo, vai passear de jet ski em Brasília e vai ao encontro de pessoas que estavam fazendo um churrasco. É um momento difícil mesmo da história do Brasil, não dá. O fato é que nós vamos ter cada vez mais o aumento de mortes, porque todas as pesquisas, estudos mostram isso, né? Todo mundo está acompanhando aí os relatórios. Em maio vai ser um ano muito difícil, já está sendo, e a curva está piorando, o número só aumenta e vai aumentar mais. O próprio ministro da Saúde, o ministro que é indicado pelo Bolsonaro, disse alguns dias atrás, né, que possivelmente dentro de alguns dias nós vamos ter 1.000 pessoas morrendo por dia, 1.000 pessoas por dia. Então, e nós não temos governo. Nós temos um governo a serviço do poder econômico, que não tem nenhuma preocupação com a saúde do povo brasileiro, com a vida do povo brasileiro, que estimula a sabotagem do que está acontecendo hoje no Brasil, né, que é a política dos governadores e dos prefeitos, do isolamento social, um governo que não investe na proteção social do povo brasileiro. E nós temos recursos para isso. O Brasil tem 3 trilhões de reais no Caixa do Tesouro, tem as reservas cambiais de 340 bilhões de dólares, tem dinheiro do BNDES, o governo tem que investir, o povo brasileiro tem que pressionar o governo a investir esses recursos na proteção social, nos desempregados, nos trabalhadores informais, nos pequenos comerciantes, micro e pequenos empresários, nos artistas, nos trabalhadores da cultura, nos professores que não têm salários. Tem amplos setores que estão abandonados pelo governo federal. O Brasil tem condições econômicas de dar essa sustentação econômica e social para o povo atravessar a pandemia. Nós temos esses recursos. O Brasil é um país rico, está entre as 10 maiores economias do mundo, mas o governo Bolsonaro está a serviço, né, do poder econômico, do sistema financeiro, dos grandes empresários, por isso que ele se comporta dessa maneira. Então, nós temos que pressionar. E também pressionar pela saída do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, não há mais a possibilidade de que esse governo continue, né, levando o Brasil para um grande abismo de mortes. É isso que vai acontecer. Ou a gente tira o Bolsonaro através do impeachment, tem mais de 24 pedidos de impeachment no Congresso Nacional, vamos pressionar o Congresso para que seja aberto o processo de impeachment. 24 pedidos, né, mostrando que o Bolsonaro já cometeu mais de 10 crimes de responsabilidade até agora. Então, nós temos o processo no Supremo Tribunal Federal, nós temos o processo do TSE, existem várias possibilidades para tirar o Bolsonaro, porque ou a gente tira o Bolsonaro, ou ele vai acabar com o Brasil. Essa é a verdade, em todos os níveis, não só em relação ao coronavírus, vai aumentar o número de mortes, mas também do ponto de vista depois de reorganizar o Brasil, porque antes do coronavírus o Brasil já estava destruído economicamente. As políticas de Bolsonaro não funcionaram, levaram a mais desemprego, né, a mais precarização do trabalho, a situação já era grave, todos estavam acompanhando. Agora, com o coronavírus, nem se fala. E depois do coronavírus, o Paulo Guedes já ameaçou, falou que depois do coronavírus, depois da pandemia, ele vai introduzir uma política profunda de mais ajuste fiscal. Eu não sei como que ele vai fazer isso, porque nós vamos ter mais de 30 milhões de desempregados, ele vai fazer mais ajuste fiscal contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras do povo brasileiro. Então, a nossa luta hoje é fora Bolsonaro, pela manutenção da vida fora Bolsonaro, da saúde pública, do SUS. Não é possível mais ter um presidente, né, que estimula carreatas da morte, que estimula
AI-5, que faz alusão ao golpe militar, que recebe o Curió no seu gabinete. Isso é um absurdo total, uma afronta Para à concluir, população deputado, brasileira, à democracia e à vida do povo brasileiro. Fora Bolsonaro!